Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, mais um dia. Deus é bom. Irmão, em nome de Jesus, de ontem para hoje, parece que deu uma mudada no clima, né? Um frio arretado, mas olha só, o sol tá ali. Olha que coisa boa. É, Deus é bom, né? Tem frio, mas tem calor também. Tem desafio, mas tem a mão de Deus nos abençoando e dando vitória. Em nome de Jesus, vamos se alegrar e consagra o seu dia na presença do Senhor em nome de Jesus. Toma posse da graça, da misericórdia, da bondade de Deus em nome de Jesus. Olha só. Presta atenção aqui comigo. Vamos ler hoje Gênesis capítulo 4, versículo 7, tá? Esse é o texto base da nossa mensagem de hoje, tá bom? Depois, Mateus 4, versículo 1 até o versículo 4. Efésios 4, 26 e 27. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. E Tiago 4, versículo 7. E Gálatas 5:22, tá bom? Vamos lá? Mensagem importante, direção de Deus para a nossa vida. Toda direção de Deus é importante, não é verdade? Mas vamos ficar atento aqui nessa mensagem, tá bom? Tá? Compartilha se você puder, coloca aí nos seus status. Deus é fiel, né? Vamos pregando a palavra aí em nome de Jesus. Ó, vamos lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, ó, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Irmão, presta bem atenção. Deus está falando para o Caim. O Caim, o Abel pegou, foi lá oferecer um sacrifício para Deus, né? Uma oferta, né, para Deus. E ele pegou o melhor que ele tinha, o melhor das ovelhas lá. O Caim levou lá umas alface, umas couve, né? Irmão, presta atenção, isso daí é modo de dizer, né? Alface é porque ele era agricultor, né? E o Caim, o Abel mexia com as ovelhas. Presta atenção. Aí o Caim ficou zangadinho, ficou nervosinho, sabe? Porque não foi aceito. Aí Deus falou para ele, ó, se procederes bem, não é certo que será aceito. Ó, se tivesse feito o que era certo, você não ia ser aceito. Às vezes, né? A gente faz uma coisa que não deve fazer e quer ganhar um prêmio, né? Então presta bem atenção. Aí ele fala assim, ó, entretanto, se assim não fizer, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Meu irmão, olha só. O que Deus estava falando para ele? Ô Caim, eu já sei o que está dentro do teu coração aí, querido. Caim, Caim, presta atenção. Eu já sei que no teu coração o pecado está aí pertinho de você. Qual foi o pecado do Caim? Matou Abel, não foi? Irmão, Deus falou para ele: ó, o pecado espreita a tua porta, ó, e tenta te destruir. Ó, e deseja, o pecado espreita, tá ali pertinho, espreitando, tá pertinho ali. Ó, espreita a tua porta e deseja destruir, cabe a ti vencê-lo. Meu irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos aprender? Em nome de Jesus, sai fora, tem situação que o pecado está espreitando a porta. Ó, presta atenção, não fica pensando só em algum, como é que eu vou dizer para você? Em algum tema, em algum assunto específico, porque às vezes a gente não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, mas a gente tem uma língua feroz, né? A gente tem uma língua violenta que
fala tanto que bate até, não é verdade? Então, não fica pensando, não, pecado, pecado. Qual que era o pecado do Caim? Matou o Abel. Deus falou para ele assim, ó, o pecado está espreitando a tua porta. Irmão, sempre surge um sinal de alguma coisa. O que que eu preciso fazer? Vencer essa situação. Vence aí o pecado em nome de Jesus. Vence esse negócio aí em nome de Jesus. Presta atenção. Olha só, o que que ele quer fazer comigo e com você? Destruir. Não é isso? Ó, o pecado sabe que o pecado espreita a tua porta. O que que ele fez depois disso aqui? Acabou de escutar o que Deus falou? Deus, o Criador dos céus e da terra, falava diretamente com eles ali, né? O que que ele falou? O que que ele falou pro Abel? Abel, vamos ali no campo ali, vamos ali na horta, tem umas alface bonita lá, vou mostrar para você. Ô, irmão, quando o Abel abaixou para olhar a alface, o Caim mandou um enxadão na cabeça dele. Irmão, obviamente que eu não sei se foi enxadão, né? Você tá entendendo que eu tô ilustrando aqui. Sabe o que que acontece? É porque a gente acha que é o super crente, é o super pessoa. Deus falou assim, ó, o pecado tá pertinho aí de você, Caim. Cabe, e ele quer te destruir, mas cabe você dominá-lo. Sabe o que é isso? É que o desejo, tem outra versão que vai falar que o desejo quer cair sobre você, sobre o seu desejo e tal. O que é isso? O que eu preciso entender? Tem coisa, você tem que entender. Deus conhece a nossa estrutura e sabe quem é eu e quem é você. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que tem situação, querido, que eu vou fugir, tem situação que eu vou resistir, mas eu preciso entender que diante de cada situação, eu preciso estar preparado. Ó, vamos ver a outra versão aqui, ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu, ó, e jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso, ó, o que ele fala aqui? E já estás à porta, né, espreitando. E para ti será o seu desejo. Olha só, o que eu preciso entender? Que não é o desejo que está lá no coração, é o desejo que está no meu coração. Cabe eu e você dominar sobre esse desejo. O que ele está falando? Que o pecado já aporta, não fala? Aí na outra versão vai falar assim, ó, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o que eu preciso entender? Tem um desejo no coração. Mas eu preciso dominar isso aí e viver o que Deus tem para mim, para você, em nome de Jesus. Nós precisamos viver o que Deus tem. Sai disso aí, em nome de Jesus. Toma um caminho diferente. Se tem lá o desejo no coração, foge desse desejo. Você vai ficar ali pronta ali para a situação contrária? Presta bem atenção. Vamos falar de alimento? A pessoa não pode comer açúcar de jeito nenhum. Se comer, vai fazer mal. O que ela fica fazendo? Fica lá perto, lá, olhando aqueles sonhos, que mais? Chocolate, que mais? Esse monte de coisa aí que faz mal pro nosso organismo e que é uma delícia na nossa boca, mas faz mal pro corpo. É gostoso, sim, claro que é, senão ninguém queria comer. Não é verdade? Mas o que eu preciso fazer? É meu desejo? Então sai fora disso. Tem outra coisa, o que eu assisto? Ah, mas isso aí eu assisto, mas vai fazer mal? Então para, foge disso, em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui, em nome de Jesus. Ó, Mateus 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Teve fome. Qual que era o desejo de Jesus? Comer. Estava com fome. É normal, porque estava jejuando, estava com fome. O que aconteceu? Ó, o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, presta atenção, ele estava jejuando, não estava? Qual que era? Teve fome, era o desejo comer, não é? Aí o diabo falou assim, ó,
Se tu és filho de Deus, né, tem outras coisas envolvidas nesse texto que a gente já falou outras horas. Mas, ó, presta atenção, o diabo deu a sugestão, transforma essa pedra em pão. Olha, eu podia transformar, eu sou o filho de Deus. Eu podia fazer isso, ó. Eu sou o filho de Deus, irmão. Não entra na onda do Satanás, do inferno, não. Em nome de Jesus, não entra. Ó, o pecado já à porta, espreitando. Cabe a ti, querendo nos destruir. Cabe a ti dominá-lo. Ó, senão vai ser. Ó, jaz a porta, e para ti será o seu desejo. Domina esse desejo aí, em nome de Jesus. Como? Com a força do Espírito Santo de Deus. Deixa ele te guiar, deixa ele te direcionar. Presta atenção. Você está indo por um lugar, né? Por um caminho. Aí eles falam lá, ó, naquela rua ali, tá acontecendo um monte de coisa ruim e tal, assim, assim, assado, um monte de coisa complicada. Você vai passar por lá? Não, porque a gente tem medo, não é verdade? Agora tem situação que está no nosso coração. Irmão, presta bem atenção, nós somos seres humanos, Deus conhece a nossa estrutura e Ele nos mostra a nossa estrutura. Ele sabe que se nós somos pó, se compadece de nós e tudo mais. Não foi? A gente não sabe disso? Ele sabe disso. Mas eu preciso conhecer a minha estrutura. Querido, se você não pode fazer tal coisa, tá lá o desejo no seu coração, domina sobre esse desejo. Em nome de Jesus, não deixa o diabo entrar, não. Não deixa o Satanás do inferno, não segue a sugestão do inferno. Olha só, Efésios 4:26. Estremecei de ira, mas não pequei. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Irmão, não dá lugar pro diabo, não. Você tá zangado, tá nervosão, tá nervosona? Ah, tô furiosa, agora quero arrebentar com tudo, ou quero arrebentar com tudo. Não é assim? Né? A gente sempre vai arrebentar quem é mais fraco, né? Vai quebrar na onde não vai dar tanto probleminha, né? Porque nós somos seres humanos. Irmão, ó, não dá lugar pro diabo, não. Isso, ó, tem lá o sentimento da raiva, né? Estremecei, o que ele fala? De ira, mas não pequei. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Ó, o sol vai se pôr, vai ter um outro dia. Não deixa isso para amanhã, não. Não, fica calminho aí, engole seco aí, em nome de Jesus, engole seco, não tem esse termo aí? Quando as pessoas tá ali, ela passa uma coisa ali que é meio complicada, mas não, engole quietinho, engole seco isso aí, e pronto. O pecado já à porta e tenta nos destruir. Ó, presta atenção, a carne é maluca, a carne quer ideia doida, quer fazer o que não pode fazer. O Caim não tava lá quietinho? Ele não, Deus falou para ele, ô Caim, o pecado tá aí na tua porta, filho, domina esse negócio aí. Irmão, nós vamos dominar. Como? Fugindo. Ó, presta atenção, vamos aqui. Aí ele falou, estremecei na ira, né? Ó, aí o Tessalonicenses. Afastai-vos de toda forma do mal. Ó, outras palavras vai dizer assim, outras versões vai falar assim, fugir da aparência do mal. Irmão, tem situação que nós vamos fugir. E o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma, corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que dia que ele vai vir? Eu não sei. Então se acerta logo, pede perdão. Agora o que ele está falando? Foge da aparência do mal. Ó, afastai-vos de toda forma do mal. Você sabe que é mal? Então sai daí em nome de Jesus. Aí ele fala aqui, ó, no Tiago, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Vai fugir. Você analisa aí a situação, querido. É para você fazer o quê? É para fugir? Então foge. Agora é para resistir? Então resiste. Agora o que eu preciso deixar? O Espírito Santo conduzir. O que o pecado quer fazer? Quer nos destruir. Então eu vou achar que essa situação... Não, é porque tem o desejo lá no coração. Deus, Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. Qual que era o desejo dele? Comer. Era hora de transformar a pedra em pão? Não, não era hora. Era hora de resistir. Quando ele resistiu, o diabo foi embora. E vem outras tentações aqui, outras situações. O que eu preciso entender? Deus está cuidando da nossa vida, mas eu preciso reconhecer, não, aqui dentro do meu coração tem um desejo, mas esse desejo não é de Deus. Então eu, em nome de Jesus, eu vou dominar essa situação com a força do poder do Espírito Santo de Deus e nós vamos viver o cuidado de Deus. Deus, o pecado quer nos destruir, Deus tem bênção para a nossa vida. Ó, escuta aí no Gálatas.
Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sobre a direção do Espírito. O que eu tenho que fazer? Crucificar a carne com as paixões, com os desejos, com as ideias malucas. Você está entendendo? Todo dia nós enfrentamos uma batalha. Meu irmão, não tenha por desavisado e não ache que as coisas são brincadeira. Tem coisa que eu tenho que fugir, tem coisa que eu tenho que resistir, mas em nome de Jesus, vamos deixar o fruto do Espírito crescer na nossa vida. O que Jesus falou? Se você estiver em mim e eu estiver em vós, você vai pedir qualquer coisa e vai acontecer. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, eu vou habitar em você. Se você estiver em mim e eu estiver em vós, as coisas vão acontecer, vocês vão dar fruto. Está em mim ou em vós, a vara não pode dar fruto se não estiver lá na videira. Esteja ligado ao Senhor que os frutos do Espírito vão surgir na nossa vida. O que eu preciso? Eu preciso de mansidão, eu preciso de ter amor, então vai nascer o amor. Eu preciso de alegria, então vai nascer a alegria, o fruto da alegria do Espírito. Paz, paciência. Não tem lá uma situação que você está agoniado e vai, que vai, não vai. Não, Deus vai nos dar paciência. Mas, irmão, em nome de Jesus, não deixa o desejo que está no teu coração se tornar pecado consumado. Mas, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te guiar e domina essa situação. Em nome de Jesus, na sua força sozinho, não. Na capacitação do Espírito Santo de Deus que ajuda as nossas fraquezas. Nós não falamos isso ontem. Ainda ontem a gente falou isso, não foi? Que ele nos ajuda na nossa fraqueza. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Ele está conosco, nos ensinando, e bora orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nos enche da tua presença nesta hora, nos enche da tua graça e da tua misericórdia. Papai, quebra o mal, Senhor, em nome de Jesus. Pai, traz à luz, Pai, os desejos que estão no nosso coração, as paixões da nossa carne, para que em nome de Jesus, Deus, nós possamos crucificar cada uma delas, Pai. Guia a nossa vida, Espírito Santo, que nós possamos andar na tua direção, em nome de Jesus. Opera com o teu poder, Senhor. Nos livra da destruição, Pai, do pecado, nos livra da destruição das paixões da carne, mas nos enche, Papai, do teu Espírito, que nós possamos, meu Deus, gerar frutos, meu Deus, os frutos do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos guia com o teu poder. Abençoa cada um que está comigo. Livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, de toda força do inimigo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.